Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui no estúdio de 45 metros em Pinheiros. E um layout super diferente. Vem acompanhar com a gente. Então vamos começar aqui pela cozinha, a nossa entrada principal. E já mudamos um pouquinho aqui o layout. Geralmente a gente coloca, né, a geladeira encostada aqui no shaft. E nesse projeto, o pedido era ter um armário onde a gente conseguisse colocar a vassoura do ar-condicionado, a parte de escadinha ou até mesmo o varal de piso. Então ela tem uma profundidade de quase 90 centímetros. Então, com certeza, a gente consegue guardar aí muitas coisas. Além disso, né, a gente também deixou ali em cima a prateleira para guardar algum produto de limpeza. Então, essa parte dos produtos vão ficar aqui. Em cima aqui a gente já tem esse fechamento, né? Tudo que a gente não usa muito fica aqui em cima da geladeira, mas é essencial também ter, né, esse armário. E vindo para cá, a gente otimizou muito aqui esse shaft. Quando a gente pegou as chaves aqui do apartamento, o nosso cliente falou pra gente: gostei muito desse revestimento, gostaria de manter na estética do prédio. Isso também fazia parte da fachada aqui do prédio, né? Então a gente manteve e escolhemos aqui alguns MDFs que pudesse combinar com esse cinza. Então esse cinza foi entregue pela construtora e a gente decidiu então entrar aqui com a bancada Preto São Gabriel. Aproveitando esse espaço que tem aqui, ele tem mais ou menos aqui 22 centímetros, a gente colocou a calha úmida. Então aqui tem toda a parte de baixo, né, de água e esgoto, e tem um esgoto somente para calha. Então quando você está lavando o prato, coloca no escorredor e dentro dessa calha já tem outro sifão que vai direto lá para o esgoto. Então a gente fez aqui, né, a mesma altura do frontão, que é 10 centímetros, e a gente acompanhou aqui essa área seca. Então a gente dividiu aqui a bancada somente para o cooktop dominó de 2 bocas, e desse lado a área molhada e do outro lado a área molhada, onde a gente tem um tanque. A gente colocou aqui esse tanque com tampinha de madeira. Trocamos aqui a torneira também. Como já existia tomada e não tinha ponto aqui de infra, né, para essa parte aqui, né, do filtro da Electrolux, então a gente fez aqui atrás um furo na bancada, passamos toda a infra por baixo da bancada, então o ponto de água ficou aqui por baixo. Porque como a gente não tem, né, não tem como visualizar essa parte aqui do revestimento, então a gente conseguiu quebrar ali por baixo e colocar o ponto de água. E aí tem toda a passagem da infra também, da máquina, e inclusive aqui a gente aproveitou para colocar mais um armário. Outro detalhe interessante aqui também que a gente pensou e planejou para que todos os espaços, né, sejam bem funcionais, é essa gaveta. É um gavetão que você também consegue colocar aqui vassoura, rodo, então você consegue complementar essa parte desse apartamento, porque ele tem só 45 metros quadrados, mas todos os espaços foram bem planejados. Esse espaço aqui, a nossa cliente, ela quer um espaço legal. Futuramente, eles não se mudaram ainda, mas a gente vai ter aqui 2 lixeiras e a gente colocou esse varal mágico aqui, que é muito legal, interessante, né? Eu preciso colocar algumas pequenas peças ou algumas peças que a gente não pode, né, secar. Então, aqui fica toda essa parte que vai pendurar um pano de prato, por exemplo. A tomada ali, né, onde vai colocar o ferro de passar ou a vassoura do aspirador de pó, já fica tudo aqui certinho. E aí a gente vem com esse armário, é um armário também com uma profundidade bem legal, porque a gente tem um forninho aqui. A gente não optou nesse projeto por colocar micro-ondas e forno embutido debaixo do cooktop, porque aqui ainda a gente precisava colocar os gaveteiros. Então desse lado ficou um forno, ele é multifunção, então ele é forno e micro-ondas. E aqui em cima a gente tem um armário enorme
que dá para colocar muitas coisas. Então aqui a gente vai colocar a nossa despensa. A despensa da nossa cliente ficou aqui, então, para itens maiores. Aqui a gente ainda tem um gavetão para panelas, né? E aqui tem mais um outro gavetão. O legal aqui da marcenaria é que algumas lojas de planejado, eles têm aqui a gaveta rasa. Eu já falei em alguns outros vídeos para vocês. E aqui a gente fez mesmo a caixa da gaveta alta para que essas panelas, esses itens não fiquem caindo aí para fora. Esse outro lado aqui, daqui a pouco a Thaís vai explicar melhor para vocês, mas a gente tem uma continuação aqui do painel da sala. E a gente usou ainda esse lado aqui da parte do painel para colocar esse gavetão. Esse gavetão também, né, ele tem aqui a lateral maior e ele é vazado. Então, essa trama aqui, essa tela, ajuda a respirar a roupa que vai ficar aqui. Então, ela pode usar como roupa suja ou roupa limpa. Então, ficou muito interessante todas essas funções aqui, esses pequenos detalhes. Ah, só esqueci de falar um detalhe aqui da cozinha, é que a gente também tem aqui o depurador. Então, a gente separou em 3 módulos. Então, tem aqui a parte onde ele fica escondidinho, o depurador. E muito legal, porque a gente colocou um perfil aqui linear embaixo, porque na parte, né, quando você, escureceu, a gente vai cozinhar, então você tem uma luz vindo da primeira faixa aqui, né, de cima dos armários, e tem uma luz vindo da segunda faixa aqui dos armários. Então, você tem uma dupla luz para você poder cozinhar, usar aqui a bancada também. E a gente fecha aqui essa cozinha para vocês. Vamos então conhecer a sala de estar e jantar, que estão integradas aqui nessa proposta. E para começar, o desenho desse sofá, de toda essa integração que a gente fez, ela começa pensando numa sapateira. Isso foi desenhado pelo nosso escritório, a gente trouxe uma solução da sapateira integrada já com o sofá e a tapeçaria. Então essa sapateira foi feita pela marcenaria, os nossos parceiros da Escuro, com portas perfuradas metálicas no mesmo acabamento que as portas da gaveta de roupa suja. Então a gente traz essa sapateira na entrada, que foi para o nosso parceiro da Cicote, para no mesmo tecido do sofá ela receber todo esse estofado e já aproveitar para ser esse banquinho aqui na entrada. Essa sapateira entrou, sentou, tira o sapato, pode colocar aqui, trocar pelo... Normalmente os clientes deixam um chinelinho aqui, que é o chinelinho da casa, troca. Então a gente já começa aqui com essa sapateira, que tem o mesmo desenho orgânico do sofá. Olha esse canto arredondado, né? Como a gente traz toda essa forma do sofá, ela inclusive vem dentro desse desenho na sapateira. Esse sofá, um sofá do nosso parceiro Cicote, que inclusive abre, vira cama também. Ele tem a opção de ser elétrico e manual. Essa opção aqui é manual, ela é super simples de abrir, ó, um pouquinho que você puxa aqui ele já abre. E não tem, né, aquela super caixa atrás, ele fica num estilo muito ergonômico e leve, né, para o espaço. Porque quando a gente fala de 45 metros, a gente tem que pensar em soluções também que não pesem no ambiente, que fique leve, que a gente tenha boa circulação. Então esse sofá traz essa proposta que a gente queria de ser uma coisa leve e ser funcional, gostoso ali para assistir um filme, né? Então ele abre aqui, fica mais ou menos na medida de uma cama aqui, para que eles possam assistir um filme aqui, ter um momento gostoso aqui em família, que aqui a gente também já tem a TV, o home, todo integrado aqui também com essa parte de serralheria. Mas eu não vou falar aqui dessa marcenaria antes de falar do banco, né? Eu falei tanto desse sofá, né? Desse desenho feito pelo escritório. Então a gente desenhou a sapateira, fez o sofá e esse sofá já integra com esse banco, que é um banco alemão aqui para nossa mesa. No mesmo tecido que a gente tem o sofá, no mesmo desenho, a gente traz também esse banco. Ele já vira, o encosto também é o braço do sofá. Então, soluções aí inteligentes, né, para otimizar espaço, em que o próprio braço do sofá já é o encosto do banco e a gente chega aqui já na área, né, que a gente chama de área de jantar, a mesa de jantar. Uma mesa de folha natural, escolhida com carinho também,
para aquecer um pouco o ambiente, né? A gente trouxe muito cinza. Se vocês verem também, a gente escolheu fazer ali atrás do sofá um cimento queimado bem leve, a gente trouxe cores de cinza bem leve, mas a gente quis dar uma aquecida nessa mesa, trazer uma mesa de folha natural. A gente traz também um pé um cone, né, a gente chama, porque é um pé centralizado, para ficar gostoso também, quem for sentar aqui, não ficar com uma mesa, como a mesa não é muito grande aqui, né, para o espaço, a gente tem o banco alemão, é interessante o pé centralizado para que as pessoas consigam sair tranquilamente e a gente possa usar todo o entorno, toda a volta aqui da mesa. Então essa mesa pode ficar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, você tem essa mobilidade. Cadeiras do nosso parceiro Cicote também, em que no mesmo proposta de tecido que a gente tem do sofá e das almofadas, a gente traz aqui esse azul. O ponto de cor aqui do nosso projeto trabalha muito dentro do azul e a gente trouxe nas cadeiras também. Esse tecido da cadeira é um tecido que a gente chama de bouclé, então é uma trama de tecido bem especial que traz muita sofisticação. Esses pés em aço carbono, que são pés bem fininhos. Lembra que eu falei das escolhas para que não pese no espaço? A gente está falando aqui de otimizar espaço. Então, às vezes a gente põe uma cadeira muito grande, com um braço grande, ela pesa no espaço. Então você vê que essa cadeira tem pés mais afinelados. A gente traz essa leveza também na escolha da cadeira. E o azul não é o único ponto de cor da cadeira. Também foi a escolha dos revestimentos que a gente fez. Esse aqui é o gouache. É o Gouache Blue Marine da Portobello. Quem aqui assiste os nossos vídeos do canal sempre vê um gouache e a gente adora esse revestimento, porque ele traz essa sensação de molhado, ele tem essa irregularidade, ele traz um movimento, né, para o projeto. E além da elegância que ele traz, ele também foi um ponto de cor importante aqui, que a gente trouxe nesse espaço café, bar. Tem uma torre de tomadas aqui também, para a gente pensar aqui numa cafeteira, uma bandeja, uma prateleira de apoio, pensando em pôr um café aqui. Em cima colocamos um acabamento preto. Aqui a ideia foi fazer como se fosse uma cristaleira. Temos aqui o espaço bar, mas como a gente usou bastante, né, essa serralheria, trouxe o preto para trazer, né, esse tom mais contemporâneo aqui para o projeto, então a gente escolheu as molduras pretas e esse vidro canelado para trazer realmente, conversar, né, com essa proposta do projeto, em que a gente tem essa cristaleira aqui nesse espaço bar. Depois nos detalhes eu vou mostrar para você, inclusive a marcenaria foi toda planejada e nós pensamos até numa gaveta interna aqui com chave, que é um espaço para guardar documentos, né? Então cada cantinho aqui foi planejado para otimizar espaço. E para fechar aqui esse espaço de jantar aqui que a gente tem, café, cada cantinho pensado, a gente tem um espelho de corpo inteiro aqui com moldura preta, mas eu quero mostrar esse pendente. Pendente da Yamamura, escolhido com carinho. Normalmente eu falo também muito aqui nos vídeos do YouTube. O que a gente pensa muito? Mesas mais arredondadas, a gente escolhe também pendentes com o mesmo desenho. Então a gente traz também um pendente arredondado, claro que nas devidas proporções aí do tamanho da mesa, mas o que é interessante desse pendente é que ele desce aquele dia que você quer usar, né, de forma a iluminação de uma forma mais direta. Quiser subir, super prático também, ele tem um sistema de fixação que ele já sobe também e fica um ambiente super gostoso aqui para convivência e aquele jantar especial. Aqui a gente tem a entrada do banheiro, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, mas acho importante dizer dos detalhes técnicos também pensados nas soluções de marcenaria. Trouxemos essa porta mimetizada para acesso ao banheiro, que tem um puxador cava e ela tem também um respiro ali para o banheiro. A gente pensou, né, para o banheiro não, como o banheiro não tem uma janela muito grande, a gente trouxe na marcenaria também esse ripado superior para ter um respiro maior aqui de acesso ao banheiro e ser essa carinha, né? Que você confunde um pouco se é painel, se é porta, então aqui é o acesso do banheiro, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas a marcenaria também complementa aqui
com essa super, né, esse móvel pensado, esse home, em que também tem detalhes importantes e soluções de marcenaria que fazem a diferença, né, para otimizar espaço e para trazer funcionalidade. Então, pensamos em soluções como essa porta, aqui atrás a gente tem o quadro de energia. Então, como é uma área que a gente precisa de acesso, nós deixamos aqui ela escondida com um painel. Você pode usar bem aqui como decoração, mas aqui atrás está escondido o quadro de energia. Pensamos nessa serralheria muito moderna, atemporal, que traz essa jovialidade aqui para o projeto. E ela tem também as prateleiras perfuradas, muito dentro também da proposta que a gente usou nas portas e nos outros acessórios. Então a gente tem toda essa estrutura em serralheria, as prateleiras perfuradas, que traz esse ar de decoração, mas também servem como apoio aqui para a parte superior, porque ali em cima a gente tem também toda a infraestrutura de cabeamento de internet, cabeamento de TV, que durante o projeto a gente pensa em cada detalhe. Onde que vai ficar o roteador da internet? Onde que vai chegar aqui tomada? Então a gente pensa em tudo isso para vocês. Esse home tem cantos arredondados. Esse canto arredondado a gente escolheu fazer um ripado. Lembra que eu falei para vocês, né? Esses desenhos arredondados, ele traz leveza para o espaço. Então, como a gente aqui tem muita circulação, trazer esses cantos arredondados traz uma fluidez que dá uma sensação gostosa de espaço aqui na utilização. Aqui muitas gavetas também, todas funcionais. A gente traz uma profundidade que é interessante, né? Para manter essa circulação, a gente conseguir abrir o sofá. E na escolha das cores, a ideia foi trabalhar muito dentro do que a gente propôs desde o início do projeto. Uma madeira mais leve, cinzas que traz toda essa jovialidade com essa serralheria que ficou maravilhosa. Vamos conhecer então o banheiro social. Bom, aqui do lado de fora a gente tem o MDF Oasis e do lado de dentro a gente colocou aqui o MDF Cinza Sagrado. Bom, esse banheiro aqui ele já veio muito pronto da construtora. Nosso cliente fez um personalize, então ele já veio meio pronto. O que a gente colocou aqui? Essa parte aqui, né, do toalheiro. Então, como já existia também, né, toda a parte de revestimento, para não quebrar, a gente aproveitou aqui, né, o interruptor, colocamos a tomada para ligar ele. Esse fio fica para fora, né, mas era uma solução para a gente preservar todos os revestimentos também. Nós instalamos aqui o box, então tem uma para-ducha aqui um pouquinho diferente do box tradicional. Tem uma pequena janela, mas ela não dá conta, né, de tanto vapor. Então, assim, tem ali também em cima da porta, e a gente fez também um ripado para ajudar também, né, que toda essa parte dessa fumaça aí do banheiro, ela consiga também sair um pouquinho ali para a sala. Então, além aqui do para-ducha, aqui a gente tem uma porta de giro. Então, tomar muito cuidado, né, porque dependendo do tamanho da folha também, como não tem parede, não tem janela aqui dentro, né, do box, é importante não fechar essa exaustão aqui, né, da fumaça. Então, por isso que foi muito importante a gente deixar essa abertura para o vapor mesmo, né, sair. Aqui esse nicho também já era da construtora e o interessante, né, que a construtora pensou, que muito diferente de outras construtoras, é que quando você entra, você já tem o acesso aqui desse lado. Você não precisa, né, colocar... atravessar o banheiro para ligar a ducha. Então aí o chuveiro ele fica um pouquinho mais para esse lado e aí você não se molha quando você sai entra do banho até esquentar a água, né? Muito interessante. Além de tudo isso da construtora, que a gente entendeu que é interessante, podemos até adotar no próximo projeto, aqui desse lado a gente executou a parte, né, mais técnica de espelho e de decoração. Então a gente criou aqui essa serralheria, ela é bem fininha, ela também serve aqui para colocar a toalha.
Então aqui tem um detalhe que você pode colocar aqui a toalha para ela secar. Então além desse toalheiro, a gente tem esse daqui também. E ela também serve de apoio, né? Ah, eu quero colocar as toalhinhas de mão ou decoração, ela serve para isso também. Além aqui, né, desse item, essa bancada aqui é uma bancada nova. Então, a gente removeu a bancada antiga e instalamos essa daqui, que é em quartzo branco. Então, um pedido da nossa cliente também é que ela não queria um gabinete aqui. Então, a gente também projetou essa peça aqui de quartzo branco. Colocamos o sifão preto junto com a torneira e a tampinha aqui também dessa cuba, que ela tem esse rebaixo, na verdade ela fica sobreposta aqui, é uma cuba da Deca, então além da torneira, todos os metais nós compramos também junto aqui com a mesma cor. Esse daqui é o espelhinho, né, do banheiro, a gente chama de farmacinha. Ela tem uma cava aqui embaixo, então você consegue aqui puxar ela por baixo, né? Ela tem um perfil de alumínio aqui por dentro. E a gente fala que esse perfil é o perfil 0. Então, se você for entender aqui, olhar bem no detalhe, você vai conseguir ver que quase desaparece o espelho. Então, isso é uma perfumaria que deixa também a marcenaria mais elegante. E aí, a gente também executou esse pedacinho aqui, ó, a gente deixou um pedaço menor por conta também da toalha. Então, quando for instalar todos esses itens de metal, muito importante, abertura de porta, abertura da outra porta, o que sobra aqui para você colocar a toalha? Às vezes a gente não consegue imaginar, não pensa, e aí quando você for ver, abre uma porta, pega aqui no toalheiro e não fica tão interessante, não fica tão legal. Vamos agora conhecer o dormitório, que inclusive tem um closet e a gente conseguiu aqui fazer um layout incrível que tem closet. Vou mostrar para vocês. Queria começar por essa porta, que foi uma decisão a gente colocar essa porta que corre para dentro da parede, para a gente ter uma boa circulação aqui para a entrada do quarto. Porque desse lado a gente já traz a entrega funcional de um espaço home office. Por enquanto é uma bancada de apoio, mas a proposta foi, precisou trabalhar aqui, de repente, alguma coisa, a gente tem o espaço, medida de ergonomia aqui de 75 centímetros de altura, que é para uma mesa de trabalho, e pensamos também na iluminação. A gente traz muito essa solução, né, da iluminação na parte superior da bancada aqui, para quando você for trabalhar, você tem a possibilidade aqui de, num dia mais tranquilo, vou trabalhar aqui, você tem um interruptor separado dessa iluminação com LED, e aqui a gente pensou nesse espaço home office. Claro que assim, tem uma profundidade um pouquinho limitada para a gente conseguir otimizar tudo, mas ficou muito funcional. Inclusive trouxemos os acabamentos dessa área que é cinza, também no cinza, para ficar bem discreto e trazer um espaço aqui bem aconchegante para o quarto. Na parte superior, no mesmo acabamento Oasis, que a gente usou muito essa madeira aqui dentro do projeto, nós trouxemos mais área de armazenamento. Por quê? Importante em estúdios pensar em área de armazenamento. Usamos o puxador que a gente fala que é o cava, que é bem discreto, ele é feito na própria madeira, tem essa pegada aqui por baixo. E para também não ficar um bloco, a gente trouxe também esses nichos, um pouco de decoração, para ficar confortável aqui no quarto, essa área, ser um apoio, trazer um pouco de decoração e a funcionalidade aqui de armazenamento que a gente precisa pensando em estúdio. Vindo para cá, a gente tem também aqui a parte da cama, mas a gente trouxe uma mesa de cabeceira não fixa, uma mesinha mais solta, com um pouco de mobilidade, porque aqui atrás é a janela. A gente tem um grande fechamento de sacada, porque a gente está aqui todo com vidro em volta. Inclusive uma solução super legal aqui da cortina blackout com tecido é esse imã. Os parceiros da Casa 4, a gente trouxe essa solução. Saindo um pouco daquele velcro mais antigo, a gente traz, ó, muito prático, já fechei aqui, a gente já conseguiu bloquear a luz. Então a gente deixa tudo fechado aqui, porque durante a gravação do vídeo, né, fica melhor com a iluminação, sem tanta
reflexo de iluminação. Então aqui a gente tem uma super cortina. A vista aqui é maravilhosa, mas assim, aqui para a gravação do vídeo a gente deixou tudo fechado, a gente trabalha com 2 tecidos, tem um blackout atrás e o voal na frente, então no dia a dia se quiser de repente abrir o blackout, deixar só o voal, então você tem a privacidade, mas também tem a entrada de luz natural, então ficou bem aconchegante aqui. E o que dizer dessa cama, né? Olha essa cama, super cama, um jogo de cama pensado com muito carinho que a gente trouxe também dos nossos parceiros da Artilacê. Então a gente trouxe todo esse jogo de cama, que inclusive tem tudo disponível lá também, toda a parte de travesseiros, a parte da colcha, manta, então tem tudo aqui para oferecer para vocês. Essa cabeceira é do nosso parceiro da Cicote, a gente fez a cabeceira também sob medida, ela não tá fixada, como a gente tem um super vidro aqui, ela tá fixada direto na cama, tá? Então a gente tem essa solução da cama, bem aconchegante, e na frente da cama a gente tem a TV. Trouxemos aqui também no mesmo painel Oasis, esse painel aqui da TV, uma prateleira de apoio, aqui fizemos também a infraestrutura de ar-condicionado. Falando em detalhes, tem 2 pontos legais. Lembra que do lado da cama, a gente tem vidro dos 2 lados. Então, tô deitado da cama, vou ter que levantar para apagar a luz. Como é que a gente ia fazer para trazer uma solução para os nossos clientes? Na mesa de cabeceira, a gente não ia conseguir colocar um interruptor. Então, a gente trouxe a possibilidade aqui para esse quarto de interruptores inteligentes. Então, aqui nessa área íntima, toda a parte de infraestrutura de interruptores é inteligente. Por quê? Deitei na cama, Alexa, desligar a luz, então tem essa possibilidade de quando você estiver deitado, comandar por voz, desligar a luz e ter esse conforto, né, de estar deitado e poder ligar e apagar a luz. Falando de iluminação, é um projeto que a gente fez uma iluminação bem legal também. Utilizamos muitos perfis aqui, que são perfis que traz essa jovialidade. Trouxemos a iluminação de perfil aqui nesse projeto, que traz um ar muito contemporâneo, mas mesclamos um pouquinho com os picos. Especialmente colocamos um pico direcionado para cada mesa de cabeceira. Então a gente tem a iluminação central, tem os picos direcionados para cada mesa de cabeceira. Quem quiser ler ali na sua cama, tem a possibilidade de ler em circuitos separados. E tem o LED que eu já contei para vocês. Mas vamos conhecer o closet? Quem diria que em 45 metros a gente ia conseguir colocar um closet? Sim, gente, essas missões às vezes a gente consegue, viu? O estudo de layout foi feito com muito carinho e a gente conseguiu criar um corredor e entrar aqui, que eu vou mostrar para vocês o closet. O cantinho da bancada arredondado, muito parecido com o home lá da sala. Lembra que eu falei para vocês? Trazer essa ergonomia, esse movimento aqui é sempre importante pensar nesses detalhes, nos cantinhos, nessas transições. Vamos conhecer o closet. O closet aqui, gente, até para vocês entenderem, aqui é um super pilar aqui, que essa cor já tinha aqui entregue pela construtora, então a gente aproveitou, é uma área de pilar, porque aqui também a gente tem mais vidro. A gente tem aqui uma outra janela de uma outra área aqui. Existe uma possibilidade também de fazer um outro quarto fechado, uma outra opção de layout, mas escolhemos fazer esse layout em que aqui é o closet. Já na entrada do closet, esse cantinho também foi pensado. Fizemos um banco sapateira. Então a gente tem um banco aqui. Esse banco tem rodinhas. Fizemos um painel ripado, o interruptor inteligente que eu comentei com vocês está aqui também, e essa serralheria fixada na laje. Qual que foi a ideia dessa serralheria? Aquele dia, que look que eu vou usar hoje? Você veio no closet, separou, coloca aqui no cabide o look do dia para você poder se trocar. Então ficou uma serralheria aqui que é uma opção de você colocar aqui o look do dia, e ela compõe também com essa entrada do closet. O closet tem portas reflecta. Como o closet não tem portas dentro do guarda-roupa, a ideia foi fechar ele, já esse closet todo espelhado, essa porta espelhada, para trazer também essa manutenção das roupas, né? Então, no dia a dia pode fechar e a gente tem aqui um super closet. Olha como eu tô bem circulando aqui, como a gente tem bastante área funcional. Costumo dizer também nas reuniões com o cliente, no briefing que a gente faz com o cliente, divisão de closet é muito pessoal. O que você gosta? Gosto mais de gaveta, gosto de... Esse projeto a gente pensou num calceiro. Não é um item que a gente costuma muito colocar nos projetos, mas aqui fez sentido para cliente trazer essa corrediça do calceiro. Embaixo a gente tem sapateiras deslizantes também, que é uma possibilidade. Outra sapateira deslizante aqui também, e as gavetas
Temos aqui um compartimento com chave também, se quiser guardar alguma coisa mais especial. A gente otimizou essa primeira gaveta aqui. Muitos cabideiros. Cabideiros, se vocês perceberem, esse aqui tem uma altura e aqui tem outra. Tudo isso foi pensado e planejado junto com os clientes. O que atendia a necessidade deles, falando em maleiro, mala, otimizando cada espaço. E esse closet tem mais 2 detalhes. Os clientes... Thaís, preciso de tal coisa, preciso disso, Flávia, a gente traz as soluções. Ela gosta de secar o cabelo, então a gente pensou aqui nesse espelho, que é um super espelho de corpo inteiro aqui. Ele tem inclusive não só uma temperatura, mas ele tem a luz branca, a luz amarela, e ele tem essa opção touch para acionamento. E aqui, durante o processo de projeto, pensamos na tomada do secador de cabelo. Ele tem um espaço que a gente pensou também para ela guardar o secador, mas a gente tem aqui a possibilidade da tomada para que ela possa secar o cabelo nesse super espelho. Um closet funcional, cada espaço detalhado, medida, altura, com muito carinho e muito funcional. Quero te agradecer ter ficado aqui até o final desse vídeo. E curte, compartilha, comenta, deixa tudo aqui nos comentários que depois a gente responde. Até a próxima!